Gênesis 42, de 1 a 8. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia de seus irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer e lhes falou asperamente. E lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. Vamos orar. Pai, eu quero te pedir agora que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o teu Espírito Santo dê entendimento a cada um que aqui está, Senhor Deus. Que o teu Espírito Santo ilumine as mentes e os corações, para que, ó Deus, o Senhor faça ouvir a tua voz, como nós acabamos de cantar, em cada coração aqui, Senhor Deus. Que o Senhor trabalhe nessas vidas que aqui estão, Senhor. Que o Senhor faça a tua obra, Senhor, em cada um de nós, em todo o teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, relacionamentos são complicados. Todos os relacionamentos são complicados. Isso porque, meus irmãos, nós somos pecadores. Deus é um Deus de paz. Deus criou o mundo e colocou o homem e a mulher neste mundo para viverem em paz. Viverem em paz com Deus, viverem em paz uns com os outros e viverem em paz com toda a criação. Mas o pecado tirou a paz do homem. O pecado fez com que o homem não tivesse mais paz com Deus, fosse expulso do jardim, vivesse em guerra com Deus. O homem também passou a viver em guerra com o seu semelhante. Isso provocou no coração do homem inveja, ciúmes, ira, descontentamento do homem com o seu semelhante. E somente Jesus Cristo, aquele que é o príncipe da paz, é que pode restaurar a paz entre Deus e o homem, e entre o homem e o seu próximo, o seu semelhante. E meus irmãos, por pior que seja uma pessoa, Deus pode reconciliar esta pessoa com ele e com o seu semelhante. Por pior que seja uma família, por mais guerras, discussões, disputas que existam dentro de uma família, Deus pode restaurar a paz dentro desta casa, dentro desta família. Mesmo na igreja, meus irmãos, a casa de Deus, o povo de Deus, nós ainda somos pecadores e às vezes dentro da igreja existe algum tipo de disputa, algum tipo de pecado, mas Deus é aquele que mesmo dentro da igreja restaura os nossos relacionamentos, nos reconcilia com Ele e uns com os outros. E esse texto que nós lemos aqui, é o princípio de todo o texto que nós vamos ler nesta noite, vai mostrar o princípio da reconciliação entre José e seus irmãos. Nós temos visto, meus irmãos, todos os domingos à noite, que aquela família era uma família complicada. Aquela família era uma família onde havia inveja, onde havia ira, onde havia
preferências, ciúmes. Você se lembra que Jacó, o pai, ele tinha 12 filhos homens, mas um deles era o filho preferido, José. E isso provocou ira, ciúme no coração dos outros irmãos, que acabaram vendendo José como escravo para o Egito. Aqueles irmãos também, aqueles homens, eles eram interesseiros. Eles venderam José como escravo e tiveram lucro com isso, né? Eles ganharam um dinheiro com isso. Eles viram o seu pai sofrendo um suposto luto por José. Eles pegaram a roupa de José, molharam no sangue de um animal e entregaram para o pai. O pai imaginou que José havia sido despedaçado e ele guardou o luto, né? Ele se entristeceu e os irmãos, os filhos de Jacó, eles não fizeram caso disso. Era um povo ruim, era um povo de sangue ruim. Mas vejam, meus irmãos, pela graça, Deus amou esse povo de sangue ruim, essa família de sangue ruim, e os transformou em seus filhos, em filhos de Deus, em gente convertida. Ele reconciliou pela sua providência. E é sobre esse tema que eu quero meditar com vocês nesta noite, a providência na reconciliação. E pela providência nós vimos que José foi vendido como escravo para o Egito, ele foi para lá, durante 13 anos ele sofreu humilhações, ele serviu como escravo, depois ele foi preso injustamente, mas finalmente Faraó, o rei do Egito, libertou José da prisão, e José interpretou 2 sonhos de Faraó, mostrando para Faraó que haveriam 7 anos de fartura na lavoura e depois 7 anos de fome. Faraó então resolve colocar José como governador, administrador do Egito. José então é aquele que administra a lavoura, a colheita durante os 7 anos de fartura, reservando o alimento, reservando os cereais. E quando começaram os 7 anos de fome, ele foi o responsável por vender esse alimento para os povos da terra que iam lá comprar comida. E o que aconteceu? A fome começou, Jacó, o pai, manda seus filhos, seus 10 filhos, para o Egito. Ele segura Benjamim, ele não deixa Benjamim ir. E quando eles chegam no Egito, eles dão de cara com José, mas eles não reconheceram José. José, ele estava barbeado, José já tinha quase 40 anos de idade, quando ele foi vendido ele tinha 17, então José estava com uma aparência bem diferente. Eles não reconheceram José, mas José reconheceu seus irmãos. E José, então, ao reconhecer seus irmãos, ele precisaria ter certeza que os seus irmãos agora eram homens mudados. José, meus irmãos, ele tinha sentimentos no seu coração. Afinal de contas, os seus irmãos haviam odiado ele, os seus irmãos queriam matá-lo e finalmente os seus irmãos venderam ele como escravo. Todo o sofrimento que José havia passado havia sido provocado pelo pecado dos seus irmãos. José precisava entender, precisava ter certeza de que os seus irmãos agora eram homens diferentes. Então José ele fez 4 testes para ter essa certeza. O primeiro teste, ele acusou os seus irmãos de serem espiões. Versículo 9, então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. Ele disse: vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Ele se lembrou que 13 anos antes, aliás, 13 anos antes, ele havia tido um sonho e naquele sonho os irmãos se prostravam diante dele. E ele viu agora aqueles irmãos prostrados ali. E José então começa a armar ali um primeiro teste, e acusa seus irmãos de espiões. E eles respondem aqui no versículo 11, somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Né? E José insiste, não, vocês são espiões. Até que no versículo 17 nós lemos que os meteu juntos em prisão 3 dias. Eles experimentaram um pouco daquilo que José passou durante alguns anos na prisão. Mas aí então José faz o seguinte, no versículo 18, ao
terceiro dia, disse-lhe José: fazei o seguinte, vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereais para suprir a fome das vossas casas. Trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se dele, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou Simeão dentre eles e os algemou na presença deles. José queria, num primeiro momento, perceber se aqueles seus irmãos haviam se arrependido do que eles haviam feito contra José. E eles demonstraram arrependimento. Eles, conversando entre eles, eles não sabiam que José estava entendendo eles, porque havia um intérprete entre eles. Eles reconheceram que eles eram culpados no tocante ao irmão deles, a José, que enquanto José estava no poço, lembra que eles colocaram José num poço? O texto diz aqui que ele rogava, que a alma dele estava angustiada. Imagina o adolescente lá de 17 anos, berrando, com medo, porque eles falaram que ia matar o José, e eles não tiveram misericórdia. E eles tiraram José do poço e venderam como escravo. Aquilo demonstrava que eles haviam se arrependido do que eles fizeram. Isso comoveu José, ele precisou se retirar de onde ele estava e ele foi para um outro lugar para chorar. Mas não era suficiente. José ainda queria ver se eles eram homens honestos. Lembram-se que José foi vendido como escravo. Quer dizer, eles tiveram lucro. Eles se livraram de José naquela situação. Eles se livraram do problema e eles colocaram o dinheiro no bolso. E agora José queria, com esse segundo teste que nós vamos ver agora, se eles ainda eram homens que amavam o dinheiro. Versículo 25, ordenou José que se lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro e cada um no saco de cereal e os suprissem de comida para o caminho. E assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal para dar a comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração e atemorizados entreolharam-se dizendo: que é isto que Deus nos fez? Versículo 35, aconteceu que despejando eles os sacos de cereal, eis cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal, e viram as trouxinhas com o dinheiro. Eles e seu pai temeram. Quando eles pararam no meio do caminho para alimentar o jumento, um deles dá de cara com o dinheiro que eles haviam levado para pagar o cereal, viram o dinheiro na boca do saco. E eles ficaram temerosos porque eles reconheceram que Deus estava envolvido naquilo. Eles disseram: que é isso que Deus nos fez? O que Deus está fazendo com a gente? O que Deus quer mostrar para a gente? E aí eles chegaram em casa, contaram toda aquela história para o pai, e cada um deles abriu o seu saco de cereal e deram de cara com o dinheiro. E eles ficaram temendo, porque eles pensaram: vai que aquele homem da terra pensou que a gente não pagou, que a gente saiu sem pagar. E Simeão havia ficado preso na terra. José ele fez um teste, ele disse o seguinte: vocês voltem para casa, tragam o filho mais moço para ter certeza que vocês estão falando a verdade, só que um dos irmãos de vocês vai ficar preso. E Simeão ficou preso. Ele deixou Simeão preso, 9 filhos voltaram, disseram para Jacó e falaram: pai, a gente só pode voltar se a gente levar Benjamim. E Jacó fala: não vou deixar.
Versículo 36, disse-lhe Jacó seu pai, tende-me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar Benjamim, todas estas coisas me sobrevêm. Jacó ainda era um homem que idolatrava um dos filhos, que tinha preferência por um dos filhos. No caso aqui, Benjamim era José, depois Benjamim, eram os 2 filhos de Raquel. Raquel era a esposa que ele tanto amava, que já havia falecido. E Rúben, o filho mais velho, que deveria ser o responsável pela casa, ele é um intempestuoso. Ele é alguém que fala sem entendimento. Olha o versículo 37. Rúben disse ao seu pai, mata os meus 2 filhos, se não tornar a trazer, entrega-me e eu tu restituirei. Quer dizer, Rúben ele oferece os filhos dele para ser morto no lugar de Benjamim. Vejam, meus irmãos, aqueles que Deus colocou como líderes, eles devem ser responsáveis. Rúben era o filho mais velho, ele deveria ser o responsável. Mas não, ele coloca os filhos dele na fogueira. Passa-se o tempo, a fome persiste, capítulo 43, versículo 2 do capítulo 43 diz que, tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá responde, fortemente nos protestou o homem, dizendo, não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Quer dizer, Judá ele fala para o pai o seguinte, pai, a gente não pode voltar para o Egito para comprar mais comida, porque o homem disse para a gente que se a gente não levar o nosso irmão mais novo, a gente não vai poder ver o rosto dele, não vai poder comprar. E Simeão estava lá preso. Só que diferentemente de Rúben, Judá, ele surge como o novo líder da família e ele assume a responsabilidade. Versículo 8. Então disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo e nos levantaremos e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o requererás. Se eu não trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Judá, meus irmãos, ele assume a responsabilidade e fala assim, pai, eu vou ser responsável por Benjamim, eu vou cuidar do nosso irmão. E se acontecer alguma coisa com ele, se falharmos, se ele for preso, se acontecer alguma tragédia, eu sou o responsável, eu assumo a responsabilidade. Irmãos, cristãos verdadeiros são pessoas que assumem a responsabilidade, não transferem a responsabilidade para outro, como Rúben fez. Rúben falou assim, mata meus filhos. Se Benjamim não voltar, Judá fala assim, não, eu assumo a responsabilidade. Eu serei o responsável pelo meu irmão mais novo. Se acontecer alguma coisa com ele, o Senhor vai cobrar de mim. O Senhor vai cobrar de mim. E finalmente Jacó entende e aceita e envia Benjamim junto com os outros filhos. No versículo 14, Jacó lhe diz o seguinte, Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Jacó começa a ter o seu coração mudado. Jacó entende que Deus, primeiro, Ele é todo-poderoso. Todo o poder está nas mãos de Deus. O poder da vida e o poder da morte. O poder de Benjamim e os demais irmãos irem e voltarem em segurança ou não. Ele entende, meus irmãos, Jacó começa a entender que Deus é o Deus da providência. Quando ele diz, se eu ficar sem filhos, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Jacó entende, começa a entender, na verdade, que se Deus tirasse os filhos dele, ele ia ficar sem filhos. Porque aquela era a vontade de Deus. Lembram de Jó? Jó, quando recebeu a notícia que os seus 10 filhos haviam morrido de uma vez só, o texto diz que ele adorou e disse, o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor.
Jacó começa a entender que o Senhor é que tem o controle sobre todas as coisas, sobre a sua família. E a sua família vai para o Egito, né? Eles tomam, Jacó dá para eles alguns presentes para que eles levassem para José no Egito, para o governador. Versículo 11 vai falar de bálsamo, mel, amêndoas, pistácia, e eles levam, eles chegam lá, e José marca um almoço com eles ao meio-dia. Versículo 16, vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro da sua casa, leve estes homens para casa, mata rezes e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Ele marca um almoço com os seus irmãos, e os irmãos não sabiam que era ele, que era José. E aí o que acontece? Os irmãos chegam no mordomo de José e contam a verdade sobre o dinheiro. Versículo 20, disseram, ai, Senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento, quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto, tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento, não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. E ele disse, o mordomo, paz seja convosco, não temais, o vosso Deus é o Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouro nos sacos de cereal, e o vosso dinheiro me chegou a mim, e lhes trouxe fora Simeão. Eles passaram o segundo teste. Qual foi o segundo teste? José queria ver se eles amavam mais o irmão que ficou preso do que o dinheiro que ele deu para eles. Ou, na verdade, ele mandou de volta o dinheiro sem eles saberem. Quando você recebe troco a mais, o que você faz? Quando a gente recebe troco a menos, a gente reclama, né? Você vai no caixa e reclama, o troco está faltando. E quando você recebe troco a menos? Muitas pessoas, quando recebem o troco a mais, a menos não, a mais, né? Muitas pessoas, quando recebem o troco a mais, veem o dinheiro, colocam no bolso e saem andando. Pior é quando o crente faz isso e fala, olha, Deus foi bom comigo. Mas você percebe que aqueles homens, antes, preocupados com o lucro, eram homens que falaram, vamos vender José como escravos e vamos ter um dinheiro. Agora eles chegam e provam a sua honestidade, eles trazem o dinheiro de volta, eles entregam o dinheiro e falam assim, olha, alguém colocou no nosso saco, está aqui o dinheiro intacto, não é nosso, o que é nosso, o que é, o que é do outro é do outro. E só depois que eles demonstram honestidade é que o mordomo traz Simeão preso. No segundo teste, eles provaram que eles se importavam mais com o irmão do que com o dinheiro. Às vezes, meus irmãos, esse tipo de problema acontece em algumas famílias. Alguns irmãos brigam por causa de dinheiro, por causa de herança. Pensam mais no dinheiro do que na família. E, meus irmãos, isso é muito triste. Às vezes, pai e mãe trabalham a vida toda, aí morrem, e aí os herdeiros, os filhos, que são irmãos, depois que o pai morre, depois que a mãe morre, ficam brigando por causa de herança, querendo ver quem vai ficar com mais. O que importa não é o meu irmão, não é a minha irmã, o que importa é a vantagem que eu vou levar, o dinheiro que eu vou embolsar. Esse era o pensamento daqueles irmãos antes. A gente se livra de José e tem um lucro com a venda dele como escravo. Agora não. Agora eles eram homens transformados. Agora eles eram homens mudados. Agora eles não eram homens que pensavam em dinheiro. Eles pensavam no irmão. Então eles devolvem o dinheiro e o irmão, Simeão no caso, é restituído para eles. Passaram o segundo teste. Terceiro teste. José já tinha visto que eles eram homens que falavam a verdade. Lembra o primeiro teste? Vocês são espiões. Não, nós somos irmãos. Então traz o irmão que está faltando. Está faltando um irmão. Traz o irmão que está faltando. Falaram a verdade, levaram Benjamim. Aí José faz o segundo teste, coloca dinheiro no saco, o dinheiro deles, do pagamento dos cereais no saco. E eles provam a sua honestidade, devolvem o dinheiro.
Agora que José queria fazer o terceiro teste para ver se eles ainda tinham ciúmes entre eles. Versículo 26. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam: vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com o seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu. Conteve-se e disse: servi a refeição. Versículo 34. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. Terceiro teste. Vamos ver se eles ainda têm ciúmes. José antes era o filho preferido de Jacó, e isso gerou ciúmes e até mesmo ira no coração dos outros filhos. Agora o filho preferido era Benjamim. José queria ver se os seus outros irmãos ainda tinham ciúmes. E o que ele fez? Ele manda, todo mundo senta-se à mesa para almoçar, e ele manda colocar 5 vezes mais comida no prato de Benjamim, para ver se os outros irmãos iam reclamar, iam ter ciúmes. Você criança que está aqui que tem irmão, você adolescente que está aqui que tem irmão, se a sua mãe e o seu pai colocar 2 bifes no prato do seu irmão, você vai reclamar? Vai? Meu irmão ficou com mais, eu quero o maior. Lá em casa é o seguinte, se faz vitamina, se tem suco, refrigerante, os copos tem que ter uma régua para ver que todo mundo ficou igualzinho, senão reclama. Não, por que ela tomou mais do que eu? Por que Benjamim tem mais comida? 5 bifes? Ele não vai aguentar. Por que eu só tenho 1 e ele tem 5? Mas não. Olha o que diz o versículo 34. Que eles, o final do 34, eles beberam e se regalaram com ele. Eles se alegraram. Não importa se meu irmão está comendo mais. Vamos festejar, vamos se alegrar. Nós somos uma família. Irmãos, às vezes isso acontece na família da gente. Às vezes isso acontece na família da fé, na igreja. Às vezes tem crente que tem ciúme de outro crente. Tem inveja de outro crente. Por aquilo que ele tem, por aquilo que ele faz, pelo dom que ele tem na igreja, pelo cargo que ele tem na igreja. Enfim, os motivos são inúmeros. Às vezes tem crente que tem ciúme de outro crente. Isso não pode acontecer. Somos irmãos. E apesar das nossas diferenças, continuamos sendo irmãos. Foi isso que eles provaram para José nesse terceiro teste, que mesmo que um deles recebesse mais, eles se alegravam. Mesmo que o meu irmão tenha mais do que eu, tenha dons que eu não tenha, exerça cargos que eu não exerça, tenha uma casa que eu não tenha, um carro que eu não tenha, roupas que eu não tenho, um casamento, uma família que eu não tenho, mesmo que isso aconteça, eu me alegro com o meu irmão. Eu não tenho ciúme se ele tem e eu não tenho. Ou se ele tem mais e eu tenho menos. E eles mostraram aqui que Deus estava trabalhando no coração deles, que Deus estava trabalhando na vida deles, que agora eles não se importavam mais que um tinha mais do que outro. Eles não tinham mais ciúme de Benjamim pelo fato do pai amar mais Benjamim do que a eles. Eles eram homens que estavam sendo transformados por Deus. Mas faltava o quarto e último teste. Capítulo 44, versículo 1. Deu José esta ordem ao mordomo da sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca
na boca do saco do mantimento. O meu copo de prata polosás na boca do saco do mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo da sua casa: levanta-te e segue após aqueles homens, e alcançando-os lhe dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe o meu senhor, por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. Versículo 6, aliás. E alcançou-os e lhes falou estas palavras. Versículo 9. Eles disseram, os irmãos: aquele dos teus servos com quem for achado morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: seja conforme as palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. Agora presta atenção no versículo 11 até o 13. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. Quarto teste que José fez: encham os sacos desses homens, coloca o dinheiro de volta novamente, pega o meu copo de prata, que era o copo que os reis usavam, as autoridades, os governadores usavam para beber vinho. Era um copo caríssimo, uma taça, na verdade. Coloca no saco do mais novo. Libera eles. Quando eles estiverem no caminho, vai atrás deles e fala: olha, vocês roubaram o copo do governador. Eles vão falar: não. E foi o que aconteceu. Eles falaram para o mordomo: não, nós não roubamos. E é o seguinte: se algum de nós roubou, esse vai morrer. E o mordomo fala assim: não, vamos fazer o seguinte: se eu achar o copo de prata no saco de um de vocês, aquele que roubou vai ser escravo no Egito. E os homens colocam seus sacos, abrem seus sacos, do mais velho até o mais novo, e justamente no saco do mais novo, Benjamim, eles acham, o mordomo encontra o copo. O que eles temiam aconteceu. Lembra Jacó? Não vou mandar Benjamim, que pode acontecer uma tragédia, pode acontecer um desastre, e se acontecer esse desastre, eu vou morrer triste, eu vou para a sepultura triste, porque é o meu filho mais novo, é meu caçula. Pronto. Agora, acharam o copo de prata no saco de cereais de Benjamim, e Benjamim ia ter que ficar escravo pro resto da vida. Como é que eles iam voltar para casa e falar isso para o pai? Como é que eles iam fazer isso? Eles rasgam as vestes, eles se desesperam. Eles voltam para a cidade. Versículo 14, eles se prostram diante dele. E aí Judá, lembra? Rúben era o mais velho, Rúben deveria ser o líder da casa. Mas Rúben era um homem que falava pelos cotovelos, era um homem que não assumia responsabilidade. Judá assume a posição de líder. E é interessante que é de Judá que vão vir os líderes de Israel no futuro, os reis de Israel. E de Judá, da tribo de Judá, que vai vir o próprio rei dos reis, Jesus. E Judá, ele fala o seguinte, presta atenção no versículo 16. Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Judá, ele não fala: a culpa é de Benjamim. Segura ele aí. Ué, não acharam o copo no saco de cereal dele? Cada um com seus problemas. Não é assim que irmãos fazem? Mãe, não fui eu. Pai, não fui eu, a culpa é dele, a culpa é dela. Foi ela que fez, foi ele que fez. Não foi assim que Adão fez no jardim? Foi a mulher que tu me deste. Judá poderia falar assim: segura aí, Benjamim, pode ficar com ele como escravo. Não. Judá demonstra ser um homem transformado, convertido, mudado. Ele diz o seguinte: como nós nos justificaremos?
Achou Deus iniquidade de teus servos, eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como Benjamim, que é aquele cuja mão se achou o copo. Ele fala assim, nós somos tão maus, tão pecadores, quanto nosso irmão, que foi achado o copo no saco de cereal dele. Judá está falando aqui o seguinte, que ele e os outros irmãos não eram melhores do que ninguém. Judá ele não fala, fica, o problema é dele, ele que roubou, ele que furtou o copo. Judá ele reconhece que ele e os irmãos não têm como se justificar. Coisa que Adão não fez. Ele coloca a culpa ele colocou a culpa em Eva e colocou a culpa no próprio Deus. A mulher que tu me deste. Eu não pedi esposa, eu não pedi para casar, o Senhor que me deu uma esposa. Não. Aqui você vê um homem crente. Aqui você vê um homem transformado. Não tenho como me justificar. E de fato, meus irmãos, nós não temos como nos justificar perante Deus. Por isso que por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 5:1, vai dizer o seguinte, justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. É Cristo quem nos justifica. É Cristo quem olha para nós e declara justo. Por quê? Porque você tinha uma dívida, você era culpado. Assim como Benjamim, você era culpado dos seus pecados. Só que é o seguinte, ao invés de Deus derramar sobre você o castigo dos seus pecados, Ele castigou o filho dele. E agora você é um justo porque Ele pagou a sua dívida. E a história vai continuar, Judá fazendo aquilo que Cristo fez por nós, se oferecendo como escravo no lugar de Benjamim. Versículo 17. Mas ele disse, longe de mim que eu tal faça, o homem em cuja mão foi achado o copo, este será meu servo, vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. José fala o seguinte, podem ir vocês. Eu vou ficar com Benjamim como escravo. Judá disse no versículo 18, Senhor meu, rogo-te, permite que o teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu Senhor perguntou aos seus servos, tende pai ou irmão? E respondemos ao meu Senhor, temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou da sua mãe e o seu pai o ama. Então disseste aos teus servos, trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao seu Senhor, o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai ele morrerá. Então disseste aos teus servos, se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subindo ao teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu Senhor, disse nosso pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos, não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então, nos disse o teu servo, nosso pai, sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, um se ausentou de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora, porém, tirardes este da minha presença e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada à alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer as cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com o meu pai, dizendo, se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique o teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor. É o moço e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Irmãos, Judá foi transformado. Judá foi aquele que deu a ideia, vamos vender José. Depois você volta lá para o capítulo 37.
Nós falamos sobre isso há 3 domingos atrás. Vamos vender José como escravo. Agora Judá fala assim, não. Ele fala para José, ele não sabe que é José, né? Ele fala, não deixa o menino Benjamim como escravo. Porque com que cara que eu vou chegar em Canaã, encarar meu pai e falar, pai, Benjamim, o caçula, foi acusado de furto. Foi provado que o copo de prata estava no saco de cereal dele, e agora o senhor não vai ver mais Benjamim nunca mais. Ele vai ficar como escravo, como servo no Egito. Com que cara eu vou encarar meu pai? Eu me dei como fiador por ele. Então é o seguinte, se eu não chegar em Canaã com Benjamim, meu pai vai para o túmulo, vai para a sepultura com tristeza. E aí Judá e os demais irmãos provam que agora eles amavam o pai. Sabe por quê? Porque antes eles não estavam nem um pouco preocupados com o pai. Eles sabiam que o pai amava José, eles venderam José como escravo, eles pegaram a túnica de José, molharam no sangue de um animal, chegaram para o pai e falaram, vê aí se não é a roupa do teu filho. Jacó, ele então começa a chorar, ele tem luto por José, eles fazem uma cena, eles enganam o pai, porque na hora que o pai está chorando ali de luto por José, eles vão lá consolar o pai. Eles eram os ditos assassinos de José. Eles não estavam preocupados se o pai ia ficar triste ou não, eles queriam se livrar de José e ainda levar um dinheiro no bolso. Agora, desta vez, José vê que eles eram homens mudados, que eles amavam o pai, que eles não queriam ver o pai ir para a sepultura triste, que eles queriam, mesmo que o pai amasse mais um filho do que os outros, eles falam assim, mas é o nosso pai, a gente não pode fazer com que ele vá para a sepultura triste. Judá fala, eu dei a minha palavra, eu fui o fiador, então me segura aí como escravo e libera Benjamim para ele voltar para casa, para ficar junto com meu pai. Irmãos, não foi isso que Jesus fez por nós? Interessante que Benjamim não era culpado. Foi plantado aquele copo, né, como teste de José. Agora nós somos culpados pelos nossos pecados. E Jesus se ofereceu para ser castigado no nosso lugar, para ser morto no nosso lugar, para que a gente tivesse paz com Deus, para que a gente pudesse ir para a casa do pai. Não foi isso que Judá falou? Para que Benjamim possa ir para a casa do meu pai, para que você pudesse entrar na casa do pai, para que um dia você pudesse ir para o céu, para Jerusalém celestial, para a casa de Deus. Você só vai entrar no céu porque Jesus morreu no seu lugar. E agora você tem paz com Deus. Como que essa história termina? Capítulo 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença. Ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? E todos os irmãos não puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para aqui, porque para conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra. Quer dizer, então José agora tinha 39, 39 anos, porque quando Faraó chamou ele tinha 30, tiveram 7 anos de fartura, 37, 2 anos de fome, 39, ele tem 39 anos aqui. Versículo 7, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos
preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a terra, de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Finalmente, José, ele manda todo mundo sair e ele se revela aos irmãos. E ele fala: eu sou José. Vocês, versículo 4, vós vendestes para o Egito. Versículo 5, vocês me haverdes vendido para aqui. José não exime os seus irmãos da culpa. A Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. Eles pecaram contra José, eles fizeram o mal contra José, sim, mas José não guardou mágoa. José fala assim: sim, vocês fizeram isso. Mas, veja o final do versículo 5. Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Meus irmãos, a providência de Deus é algo lindo, porque Deus usa até mesmo o mal. Ele se serve daquilo de mal que as pessoas fazem contra nós e do mal que às vezes nós fazemos para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até quando acontece a tragédia na sua vida, até quando acontece o mal na sua vida, aquilo não aconteceu por acaso, aquilo não foi uma fatalidade, mas aquilo foi milimetricamente controlado por Deus, usado por Deus para o seu bem. Jesus foi morto numa cruz. Isso foi algo mal. Por quê? Porque os judeus e os romanos o crucificaram. Eles pecaram contra Deus. Eles mataram Jesus. Mas foi para o nosso bem. E aqui, meus irmãos, nós vemos que José foi enviado para o Egito como escravo, para que ele pudesse suprir de alimento os seus irmãos. Seus irmãos então continuassem vivos, aquela família continuasse viva, e daquela família é que veio o nosso Salvador. Porque tudo isso aconteceu muito tempo depois Jesus veio ao mundo, daquela família, daqueles descendentes daqueles homens. E aí você tem a salvação. Como que nós podemos concluir essa palavra de hoje, meus irmãos? Você percebeu a transformação que Deus fez naqueles homens? Você percebeu? Eles eram mentirosos. Eles mentiram para o pai quando eles entregaram a roupa de José molhada de sangue, para que o pai pensasse que José havia sido morto. Mas depois eles se tornaram homens verdadeiros. Eles falaram a verdade. Nós somos irmãos, filhos de um mesmo pai, temos um irmão mais novo que ficou. Eles eram homens interesseiros, eram homens que só pensavam em dinheiro, queriam ter o lucro. Agora eles demonstraram que eram homens que não eram apegados ao dinheiro. Eram homens honestos. Deus transformou o coração deles. Antes, eles eram homens ciumentos entre si, eles tinham ciúme uns dos outros, eles tinham ciúme de José, porque José era o filho preferido. Agora, mesmo que Benjamim ganhasse 5 vezes mais comida, eles não tinham mais ciúme de Benjamim. E antes, eles não se preocupavam com o pai, agora eles se preocupam com o pai. E Judá, no caso aqui, o líder deles, ele se oferece como fiador. Ele se sacrifica pelo seu irmão. Deus trouxe paz àquela família. Eles se abraçaram, eles choraram juntos. Versículo 15, José beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Aquela família foi reconciliada. Eu não sei como é que é a sua família. Talvez, ou melhor, com certeza, tem problemas na sua família. Na minha tem também. Sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores. Mas Deus reconcilia, Deus transforma. Primeiro, Deus reconcilia a gente com Ele. Fomos reconciliados com Deus.
Antes éramos inimigos, antes nós não tínhamos paz, mas agora nós somos justificados e temos paz com Deus. Você não é mais um inimigo de Deus, você agora é um filho, é uma filha de Deus e você vai para a casa do Pai, porque Jesus morreu por você, pagou a sua dívida, se sacrificou por você e agora você vai para a casa do Pai. E uma vez que você tem paz com Deus, você é chamado a ter paz com os outros, ser um pacificador. Se você, porventura, que me ouve, não tem essa paz com Deus ainda, arrependa-se dos seus pecados. Faça como os irmãos de José. Lembre-se dos seus pecados e arrependa-se daquilo que você fez e que desagrada a Deus. Peça perdão e Ele pode te dar paz. O pecado tira a nossa paz. Enquanto a gente não se arrepende, a gente não tem paz. Mas na hora que a gente se arrepende e reconhece perante Deus os nossos pecados, confessa diante de Deus os nossos pecados, Deus nos dá paz. Só que alguns, mesmo convertidos, continuam sem paz. Porque tem paz com Deus, mas não tem paz com o seu irmão. Então, ore a Deus e peça: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, porque pode ser que eu esteja guardando mágoa contra alguém. Às vezes você está guardando mágoa contra uma outra pessoa, contra um irmão da igreja, às vezes, que participa da mesma ceia que você. Às vezes você guarda anos e anos e anos e anos de mágoa contra outra pessoa, você não conseguiu perdoar outra pessoa, ou você não pediu perdão para outra pessoa e você não tem paz no coração, você não consegue olhar nos olhos da outra pessoa porque você tem mágoa no coração. Tantos anos que José tinha um sentimento no seu coração e viu seus irmãos, e quando ele teve certeza que os seus irmãos eram homens transformados, houve paz, houve reconciliação naquela família. Se Deus te reconciliou com Ele, se Deus deu paz, se Deus te deu paz com Ele, então você e eu somos chamados a termos paz uns com os outros. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.